Vai. Olá, pessoal, sejam bem-vindos neste encontro, nesta noite, nosso evento Didática e Didática Vamos Conversar. Traz para vocês essa semana a presença da querida professora doutora Adriana Salviato Uller. A professora Adriana hoje vai tratar conosco aqui nessa roda de conversa o tema, o recorte espacial lugar no ensino de geografia, uma abordagem interdisciplinar de vital importância para a construção e fortalecimento da noção de pertencimento. Esse é o tema que a professora Adriana traz para nós essa noite, neste diálogo que a gente se propõe a fazer aqui, né, com os professores atuantes em escolas, professores formadores, acadêmicos das licenciaturas. A gente quer lembrar todos vocês da importância da participação de vocês pelo nosso chat. Nós vamos aqui sempre estar acompanhando dúvidas, observações, reflexões que vocês queiram fazer. É muito importante que vocês conversem conosco pelo chat. Ao final do nosso encontro, a previsão é a gente finalizar aproximadamente daqui 1h, às 20 horas. Nós sempre vamos colocando também mais espaço para vocês poderem dialogar com a professora Adriana, trazendo suas contribuições e suas observações. Quero muito agradecer também a professora Viviane Baggio, a professora Luciana Kubaski, que conosco estão aqui neste evento e que pensaram carinhosamente neste evento conosco. Então, para darmos início à nossa noite hoje, a professora Viviane vai projetar para vocês o nosso momento cultural, o nosso momento musical esta noite, né? A Giana não pôde estar conosco hoje, porque ela está em aula, mas ela gravou uma música para vocês, para a gente poder ter esse momento inicial, como toda semana a gente tem feito. Né, Vivi? Então, é com você. Oi, gente. Sei que já falaram, mas infelizmente eu não posso mais cantar ao vivo para vocês, porque eu também já comecei com as minhas aulas, que começa às 7, então não tem como. Mas eu vou gravando vídeos para vocês não perderem esse entretenimento. E é isso aí, vou cantar uma música para vocês hoje. Se vocês quiserem, semana que vem, pode pedir para qualquer uma das professoras. Peçam para elas e elas vão falar para mim. Beleza? Se alguém semana passada pediu Nando Reis, então eu vou cantar Nando Reis de novo, outra música. Seria se eu não me apaixonasse por você. Um salveia doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas até avistou em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri. E quando chego ali e entro no elevador, aberto 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como eu não tenho seu endereço, o
tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que vai mudar laranjeira, satisfeito sorri. E quando chego aí e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra Obrigada, gente. Ficou excelente continuar essa conversa que nós continuamos, né? Ficou o logotipo do nosso evento. Ah, legal. Muito Obrigada, legal. Diana. Nossa, muito obrigada. Que bom. Então, pessoal, agora nós vamos passar a palavra para a querida professora Adriana, que se preparou com tanto carinho para esse momento, para estar conosco aqui nesta noite. Lembrando, vocês que foram entrando agora, ou que entraram agora enquanto a música estava sendo apresentada, vocês fiquem à vontade para participar conosco e interagir por meio do nosso chat, né? Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora Adriana, para que o nosso tempo aqui seja um tempo bastante produtivo, e mais uma vez agradecemos, Adriana, a tua contribuição conosco. Ok, eu que agradeço. Antes de mais nada, boa noite a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês, conversando com acadêmicos, ex-acadêmicos, atuais professores, né? Colegas professores de diversos lugares. Eu convidei pessoas assim que eu conhecia, já vi aqui a minha amiga doutora lá do IF, a Leila. Que coisa boa ver a participação do pessoal. Espero ser bastante contributiva. Antes de tudo, né, a minha gratidão ao DPED, que teceu esse olhar para nós da licenciatura em Geografia, em nome da professora Viviane, que foi lá, fez o convite. Um prazer rever a professora Maísa, já trabalhamos juntas quando eu era colaboradora, né, lá no início dos trabalhos na UEPG, e ainda uma imensa alegria em saber que a Luciana Kubasky foi minha aluna lá no ensino fundamental, né? Que coisa boa, é muito bom mesmo. Bom, pessoal, eu vou tentar fazer da melhor forma possível a organização do meu tempo, né? E eu penso assim, eu sou da geografia, mas eu trabalho muito com as questões do ensino, e eu creio que assim como a didática, né, nós estamos sempre fazendo uma ponte, né, entre a discussão epistemológica das ciências e também o nosso papel de professor, né, na educação. Então, eu creio que eu vou conseguir articular um pouquinho com o campo de vocês da educação e falar também com o nosso pessoal mais específico da geografia. De vez em quando, eu vou estar aqui, às vezes, como disse a Viviane, né, nós estamos num lugar tão estranho, ter que mexer com essa tecnologia, vamos ver. Não reparem se, de repente, alguma coisa demorar ou travar, tá? Estamos tentando fazer o nosso melhor. Para começar, eu pedi para que minha filha trouxesse, né, assim como a Maísa trouxe uma música, ela colocasse só um fundinho, né, musical, para que desse início à nossa conversa, justamente sobre o lugar, sobre as questões culturais. E não sei se vocês conhecem. Esse som é do professor, né, de português, que na verdade ele é cancioneiro da Rota também, professor Silvestre Alves. No horizonte, o sol vai nascer. Essa música fala do café tropeiro,
e muito da característica do que é observar, né, o nosso lugar enquanto Campos Gerais e enquanto Ponta Grossa. E aí, eu sei que a maioria dos nossos docentes aqui, grande parte, principalmente quem é da pedagogia, tem a sua formação, ou até já a sua atuação, junto à educação infantil ou às séries iniciais. E esse tema, ele vem bem ao encontro dessa faixa etária, não deixando de lado, é claro, as demais séries que vão trabalhar especificamente com a geografia, porque principalmente eu penso que o 6º ano, né, nós temos que fazer esse laço ainda com a forma como a criança vê, né? E por que não? Né, a Maria Helena Simieli, que foi minha orientadora no doutorado, eu até me apeguei a ela, porque numa palestra, quando eu estava lá na especialização ainda, ela dizia assim, olha, às vezes lá na graduação o aluno tem dificuldade, você tem que voltar à forma como você ensinava lá para as crianças, porque senão ele não aprende. Opa, deu um probleminha aqui, que estava com o som ligado, um outro som. Então, retomando lá, né? Nosso objetivo maior é que tem que ser pensado aqui, que é a formação do sujeito como um todo, para além da formação da ciência comum, da ciência específica, melhor dizendo, da formação profissional. Então, eu penso que não só os pedagogos, mas também todo aquele que trabalha com a licenciatura, com a docência, pensa nessa missão nossa, né, que é formar seres humanos, politicamente considerados, chamados, né, como cidadãos. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem o porquê que eu fiz esse recorte, né, espacial do lugar, porque esse tema tão grande, depois que eu fiquei pensando, poxa, porque é um tema tão grande, não precisava ter colocado tudo isso, podia ficar só o espaço, o recorte espacial, lugar na interdisciplinaridade, mas vocês vão me entender na minha fala. Primeiramente, eu sou formada em geografia, mas eu tenho a formação do magistério anteriormente, né? E aí eu trabalhei com todas as faixas etárias, desde a educação infantil até a pós-graduação. Fiz 3 especializações, todas elas voltadas ao ensino. Meu mestrado foi na UEPG na área de educação. E aí o meu doutorado, que eu fiz na USP, eu busquei uma outra área que eu atuo também, que é a cartografia temática. E aí eu trabalhei com a cartografia do turismo em Ponta Grossa. Então, veja, eu sempre estou com um pé, né, na questão do lugar e também na questão do ensino. Quando eu voltei do doutorado, eu fui coordenadora por 2 vezes, né, no curso de licenciatura em geografia, no qual eu me efetivei na área, embora tendo trabalhado antes com as disciplinas de estágio como colaboradora, eu me efetivei principalmente na cadeira de instrumentação para o ensino de geografia, tá? Então, sempre essas questões de ensino me foram muito importantes. E aí, quando eu voltei, eu trabalhei na reformulação curricular. Essa disciplina mudou de nome, ela havia sido até deixada por um tempo, o tempo que eu estava fora, e na retomada, na reforma curricular, ela passou a ser chamada Tópicos para o Ensino de Geografia, tópicos especiais. E aí ela é quase que co-irmã da didática. Por quê? Porque ela trabalha com as questões de ensino da geografia e trabalha também com aquelas questões como preenchimento de registros de classe, né, materiais didáticos, análise de material didático, recursos e metodologias de ensino. Então, a gente tem um pé bastante próximos uma da outra. E no meu pós-doutorado, eu retomei um sonho bastante grande que eu tinha, que era de produzir um material didático sobre um lugar. Qual lugar é esse? O nosso município de Ponta Grossa. Então, lá no doutorado, eu pude, junto com a minha orientadora Salete Kozel, que já era uma colega, que foi minha banca no doutorado, a gente produziu esse material. Eu não parei de trabalhar com o município. O município é uma coisa que sempre teve comigo, né, nas pesquisas, na extensão, e agora também com essa ênfase nos materiais. E aí, o que eu vou falar para vocês sobre o lugar, vocês vão ver que tem muito a ver com isso, né? Também, dentro de uma das minhas especializações, eu trabalhei com a questão dos patrimônios de Ponta Grossa. Aí, lá em 2000, 2001, eu produzi esse livro aqui, que era sobre os patrimônios de Ponta Grossa.
ele traz um caráter pedagógico, didático, de como investigar, trabalhar os patrimônios, mas não era ainda o que eu queria, que era o livro didático. Então, por isso que eu voltei a trabalhar com isso. Os meus projetos de extensão foi reeditado esse ano, e aí eu até convido demais colegas, a Viviane me convidou agora para juntar-me, né, no grupo de extensão, e eu também convido os colegas que quiserem trabalhar com essa questão de município, de lugar, quem for de outros municípios, né, nós podemos fortalecer esse grupo aí, sempre com viés de a gente tentar pensar em materiais didáticos, propostas didáticas para os docentes. Eu tenho 2 orientandos que trabalham com essa questão de lugar, uma na ideia de educação ambiental e um fazendo uma análise sobre o patrimônio paisagístico, e tem um trabalho já começado sobre o município da Lapa, uma ex-aluna atual colega, né, só que agora ela está trabalhando na Unila, então a gente deu um espacinho, né, para ela voltar e a gente retomar isso. E como eu sou hiperativa nesse campo acadêmico, né, terminei o pós-doutorado, o que eu fiz? Ainda mais com a questão da pandemia, me inscrevi no curso de pedagogia, segunda licenciatura, 3º curso superior, e estou quase terminando. Fora os demais cursos, né, de curta duração, eu falava com a Viviane ainda há pouco, que a gente tenta ao máximo aproveitar, tem muitas oportunidades, cursos gratuitos, sem contar as diversas lives, webinars, com pessoas, né, bastante influentes no meio científico, no meio pedagógico, então acho que é uma dica bastante grande para o pessoal aí que está se formando, estar atento a essas chamadas, né. Bom, e como eu falei, em meus trabalhos, né, sobre o município, eu sempre vinha fazendo isso, só que eu nunca isolei isso só para a geografia, até porque eu não conseguia entender um lugar, um município, nessa fração só geográfica, e principalmente com a co-irmã história. É engraçado, porque eu não gostava de história quando eu era estudante, porque tinha que decorar nomes, datas, né? Mas eu me apaixonei pela história no curso de especialização em educação patrimonial. E aí eu uso muito a máxima do Élisée Reclus, que ele diz assim, que a história é a geografia do tempo. Então, ela mapeia o que aconteceu em cada época. Enquanto a geografia é a história do espaço. Então, na geografia, a gente estuda o que aconteceu no espaço, né? E o Milton Santos também, ele acrescenta, né, que é impossível pensar na evolução do espaço sem a gente ter esse viés da temporalidade. Então, a gente percebe que o fato de trabalhar o saber de modo isolado é um tanto infrutífero, porque no real as coisas não se dão por disciplina, né? Elas se dão de forma integrada. E aí, né, de repente estão pensando, por que essa questão do recorte de lugar? Eu gostaria que você fosse passando, Viviane, que acho que eu já passei um pouquinho. Tá. Então, primeiramente, né, o porquê essa questão do lugar? Aí a minha problemática, a minha justificativa de ter me envolvido com essa área foi porque lá na especialização, quando eu fazia minha monografia, eu, de posse do relatório da Unesco, Jacques Delors, eu vi que havia uma discussão muito grande frente à globalização. Então, o que se dizia lá? Que a globalização tinha um grande volume de informações sobre o mundo todo, só que, ao mesmo tempo, isso meio que homogeneizava as pessoas. Culturas, costumes passavam a ser um tanto iguais de um lugar para o outro. E eu posso dizer que isso, de fato, acontece porque, em 96, eu tive a oportunidade de participar de um encontro de educação no Japão, e lá, assim, eu ficava imaginando, né, que ia chegar no Japão as pessoas todas vestidas, né, a caráter. Na verdade, eu sabia que era japonês, porque tinha o olhinho puxado e tinha todo o alfabeto deles, né? Mas os jovens tinham, assim, o cabelo colorido, coisas, assim, que estavam se usando no mundo, né? A gente percebia que lá os jovens também. Então, eu passei a pensar que, de fato, isso homogeneiza muito, né, traços culturais. Qual o problema disso? É ruim eu fazer a mesma coisa que outro lugar? Não, o problema é o apagar as identidades.
tá? Então, a gente percebeu que com a globalização houve uma certa perda de identidade quanto ao lugar. Daí a preocupação em se trabalhar com a preservação patrimonial, reconhecer um pouco o saber fazer dos lugares e tudo mais. Houve um esvaziamento sobre o conhecimento, principalmente local. Então, os materiais didáticos, por exemplo, qual é o interesse do material didático? É vender, né? Então, o material didático, ele trabalha de forma mais genérica e é difícil a gente encontrar um material didático que vem trazer a especificidade daquele lugar. As pessoas que escrevem, geralmente tem que generalizar, porque a editora não quer produzir um material que seja só para aquela localidade, porque vai vender muito pouco, né? Então, havia isso. E, diante dessa problemática mundial, né, de pertencimento, de identidade que estava se perdendo, os documentos oficiais. E aí a gente tem que pensar assim, né? A gente tem hoje a BNCC como o documento mais atualizado, né? O mais recente que nós temos conhecimento. Só que todos esses documentos, eles se originaram lá na Constituição em 88. Então, a BNCC, na verdade, ela é resultado da LDB, dos PCNs, dos DCNs, tá? E isso tudo vem trazendo o quê? A necessidade de valorização do sujeito, as diferenças e a cultura. Então, diante dessa problemática, é que eu tive o interesse de trabalhar com o lugar, tá? Então, o meu objetivo nesse trabalho, ele está muito... Pode passar. Ele está muito diante do que se trabalha também na geografia, que é conhecer o lugar em que se vive, para saber nele se deslocar, saber agir, ótimo, mas também com responsabilidade, tá? Pensando principalmente na importância de preservar, tá? E, nesse sentido, eu até destaco nesse meu livro do patrimônio, uma outra fala, né, do Aloysio Magalhães, que ele diz que só se ama o que se conhece, e só se preserva o que se ama. Então, para preservar, a gente tem que ter um apego afetivo. E para a gente ter um apego afetivo, a gente tem que conhecer, tá? Com base nisso, e efetiva na UEPG, passei a trabalhar com alguns professores na área cultural, que eles tinham como uma das referências o Ifutuan, tá? Quem é Ifutuan? O Ifutuan é um estudioso a princípio ele é chinês, mas ele estudou em várias partes do mundo. Passa para mim. E ele tem como dois dos seus principais materiais o Topofilia e o Espaço e Lugar. O Topofilia, então, se a gente for, né, ver a íntegra da palavra, topo, lugar, filia tem a ver com amor, sentimento, apego, afeto. Então, topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Então, isso que a gente se preocupa, né? Poxa, as pessoas têm que... na verdade, ela existe esse laço afetivo, até porque, vamos pensar assim, quando a gente viaja, por mais deslumbrante que esteja a nossa viagem, chega um momento que a gente quer ir para onde? Para a nossa casa, né? E a questão do lugar, ela é uma das categorias de análise da geografia, porque a geografia tem como objeto de estudo o espaço, só que o espaço é algo assim um tanto vago, porque não tenho bem definido os limites desse espaço, né? De repente eu falo, que espaço é esse? Ah, o espaço sideral. E aí foram definidas algumas categorias que nós vamos ver mais adiante. Na sequência, né, dos slides, eu trago uma autora que eu acho muito importante. Passa para mim, Viviane. Dentro dessa concepção de lugar e de ensino, né, de projetos e tudo mais, que é a Lívia de Oliveira. A Lívia de Oliveira foi quem traduziu os livros do Ifutuan, né? E ela também foi uma das primeiras geógrafas que se preocupou em como ensina o aluno a ler um mapa. Então, ela é precursora na chamada cartografia escolar. E ela diz assim nos seus relatos, raramente ela dava aula dentro da sala. Na maioria das vezes, quando possível, ela saía da sala para mostrar para o aluno aquilo que ela estava falando, ou seja, fazê-los sentir, visualizar, ouvir, sentir o olfato, experimentar, que é a nossa proposta, tá? Passando aí para nós,
Então, como eu falei, lugar é uma das categorias de espaço. Quais são as categorias, né? Lugar é o espaço vivido, onde eu tenho um elo afetivo. Paisagem, traduzindo de forma genérica, é aquilo que a visão alcança e que também, de repente, pode estar até oculta, tá? A região, ela é uma espacialidade dividida de um critério específico para eu estudar ou para eu fazer alguma proposta, e o território ele está muito ligado à relação de poder, geralmente delimitado por fronteiras. Nesse sentido, vamos resgatar qual o papel da geografia no contexto escolar, sobretudo nas séries iniciais, como a gente vem falando, né? Então, as crianças, elas têm, de praxe desde pequena, querer experimentar, tocar, pegar, né, sentir. E aí nós temos que aguçar isso cada vez mais e trabalhar com esses sentidos da criança, porque é a partir disso que ela vai construir o seu conhecimento. E mais, a partir dessa observação, ela vai poder tecer sua criticidade no diálogo com os pares e também o seu elo afetivo. De posse de um elo afetivo e de um conhecimento, ela vai poder agir de forma mais responsável sobre o espaço, que é o que a gente tanto quer para a educação. Como eu já falei, né, as crianças percebem o mundo através dos sentidos, tá? Diversos, que criança que de repente não chega num lugar e fala, às vezes ela nunca pensou, mas ela sabe que por ali é cozinha porque ela está sentindo o cheiro de comida, né? E ela ouve o som e tudo mais, os passarinhos, tá? Quanto aos direcionamentos dos órgãos, né, documentais, educacionais, eu vou trazer para a atualidade aqui, tá? Num apanhado mais geral, que é a BNCC. A BNCC, ela trabalha a geografia com 4 dimensões formadoras: o sujeito e o mundo, o lugar e o mundo, as linguagens e o mundo, a responsabilidade e o mundo. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu trabalhar o lugar, eu estou deixando de lado o mundo, né? Porque, na verdade, eu faço sempre esse diálogo articulador, mas é que primeiro eu tenho que conhecer o meu lugar, né? Para depois eu poder fazer esses laços com o outro, e sempre pensar que esse lugar ele não está isolado, ele faz parte do mundo, então sempre puxando esse diálogo, tá? Milton Santos, o Milton Santos ainda assinala que para estudar, seja o lugar, seja a região, território, eu tenho que pensar em alguns termos metodológicos, fazendo sempre uma dialética entre estrutura, que é o aspecto físico, o relevo, a geologia, o clima, a vegetação, o processo, ou seja, a história, o tempo que passou esse espaço, a função desse espaço, ou seja, as ações econômicas, sociais que ele desenvolve, política, a forma, o desenvolvimento territorial, urbano, os bairros, as ruas. Estou tentando passar um pouquinho mais rápido para eu chegar na parte mais pedagógica para vocês, tá? E aí, a gente se pergunta, existe diferença entre esses propósitos? Conhecer o mundo e ler o mundo, tá? Conhecer, a gente pensa muito assim, eu conheço tal pessoa. Por quê? Eu fui apresentada a ela, tá? Mas às vezes eu não conheço a fundo. Então, o conhecer, ele está mais diante do contato. Então, o aluno tem o contato com os lugares, estando nesse lugar, ou lendo sobre ele, ou vendo fotos sobre ele. Só que lendo nem sempre quer dizer ler o mundo. Por quê? As informações estão ali, né? Mas, checando de perto, indo a campo e sendo aguçado pelos sentidos, eu posso identificar coisas que eu não imaginava, né? Eu posso ler as entrelinhas desse lugar. Então, daí o motivo de a gente fazer um estudo interdisciplinar, um estudo construtivo, socializado entre os alunos, né? E aí a outra questão que a gente faz, né? Qual a relação entre eles? Para eu ler, então, eu preciso primeiro conhecer, né? Eu não posso pedir para a criança, achar que uma criança ou um aluno vai conseguir fazer interpretações críticas se ele não conhece todos os fatos, né? Todos os segmentos que aquele lugar apresenta. E a partir de que idade?
não tem determinante, na mais tenra idade. Até porque, quando a gente pergunta assim, em que época a criança começa a pensar o espaço? Ela começa a pensar o espaço desde o começo da sua vida, desde o momento que ela consegue direcionar o olhar e identificar as pessoas e o lugar, ela está trabalhando com o espaço. E aí, à medida que ela vai crescendo e vai desenvolvendo os seus órgãos motores, isso se expande. Porque, por exemplo, uma criança está gatinhando, ela sabe para que lugar ela deve ir para encontrar a mamãe que está fazendo a papinha. Ah, o brinquedo está lá, ele está perto ou está longe? Ah, está longe, então eu faço manha, né? Quantos bebês não fazem isso? Então, falar de espaço não tem idade, tá? A gente... é uma sequência, tá? E aí... passa para mim? E aí, Almeida, Castelar, Calai, Koza, Sortigaray, Simieli, são várias geógrafas. Aqui parece que é feminismo, né? Mas é que os nomes geralmente são femininos na área da geografia, no ensino de geografia. Elas se preocupam com o ensino e elas nos explicam que, para aprender a pensar o espaço, é preciso criar condições de aprender a ler o espaço vivido. Ou seja, aguçar na criança os seus sentidos. Se eu saio da sala de aula, como fazia lá a Rosângela do Índio Almeida, a Lívia de Oliveira e tudo mais, eu tenho que fazer a criança observar. Vocês estão vendo o quê? Né? O professor tem que ser questionador, né? O que vocês conseguem observar aí? Ah, o que mais? O que mais? Até... algumas surpresas vão surgir, mas se algumas coisas estão tão aparentes e que são importantes e a criança não percebeu, que o professor seja esse, né, inquietador de ficar ali perguntando. Ah, vamos ouvir o som, o que a gente percebe aqui? O cheiro, eu estou trabalhando com o meio ambiente, eu saio com o aluno para a rua, eu tenho lixo, eu posso trabalhar com odor também, tá? E quando eu pergunto, e de que espaço vivido nós estamos falando? Tá? Qual a sua grandeza? Como então trabalhar? Essa questão do lugar. Qual é a delimitação do lugar? Tá? Não vai ter delimitação. O lugar onde eu estou posto. Então, pode ser o quarto, pode ser a casa, pode ser a sala de aula, pode ser a escola, pode ser a rua, o bairro. Então, é lógico, é interessante trabalhar com essa hierarquia de grandeza, começando no espaço mais próximo da criança. No meu trabalho junto aos autistas, eu percebi que muitos deles falavam assim, qual lugar que você mais gosta? O meu quarto. Por quê? Ah, porque lá eu posso fazer o que eu quero. Nossa, isso saiu de um autista. De outro, ah, que lugar que você gosta? Do campo de futebol. Por quê? Porque lá eu esqueço do mundo e eu me divirto muito. Tá? Ah, eu gosto da área rural, porque eu gosto muito de natureza, e na área rural é mais fácil de eu ver as plantas, os animais, e olha a observação, só que o homem está mudando muito, ele tem estragado muitas coisas, né? E aí uma observação de uma autista também que me chamou muita atenção, e eu imaginei o quanto que a gente pode trabalhar em cima disso. Que lugar que você gosta? Eu gosto do shopping, das praças, das festas, não, eu falei assim, mas e os outros lugares, a periferia, a favela? Eu não gosto. Por quê? Porque tem muita pobreza. E eu não gosto de ver pobreza porque é triste, é igual ir no hospital, é triste. Então, veja, a criança, eu posso dialogar muitas coisas a partir disso, mas a criança autista foi capaz de definir os lugares onde eu vejo mais expressões felizes e os lugares onde eu vejo mais sofrimento, mais trabalho. E aí eu posso fazer uma continuidade enorme de exploração de tudo isso, né? Então, essa ideia de trabalhar com o espaço vivido é muito importante. E aí, né, temos uma outra reflexão. Se vivemos num mundo complexo, dinâmico, integrado, não dá para pensar o espaço de forma estanque, estática e com eixos isolados, só da geografia, ou só da área de ciências biológicas, ou só da história. A gente precisa exercitar uma certa visão caleidoscópica, que a gente chama, né? Ou pensar um pouco na teoria da complexidade do Edgar Morin,
né? E ainda, eu diria, né, eu faria a menção ao Milton Santos, que fala da dinâmica do tempo, que ela é tão acelerada nos dias atuais. Tem uma tarja ali com uma observação que, vejam bem, ó, aquela geografia chamada tradicional, caracterizada pela enumeração de dados geográficos e que trabalha espaços fragmentados, em geral opera com questões desconexas, isolando-as no interior de si mesmas, em vez de considerá-las no contexto de um espaço geográfico complexo, que é o mundo da vida. Então, é importante trabalhar com os diferentes eixos, né, das disciplinas, no momento em que eu faço um projeto sobre o lugar, e, ao mesmo tempo, fazer comparações, diálogos com o restante do mundo, tá? Então, resumindo isso que a gente falou, nós precisamos o quê? Aprender, ensinar, pesquisar, refletir, tudo isso em forma interdisciplinar. E aí, o que vem a ser a interdisciplinaridade, tá? São vários autores que trabalham com isso, mas eu trouxe para vocês um esquemazinho de um astrofísico, pode passar, que ele diferencia multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, são expressões parecidas, mas que não significam a mesma coisa. Vejam que na interdisciplinaridade, as áreas se conversam e todas elas seguem para o mesmo interesse, um interesse comum, tá? E aí a gente entende que interdisciplinaridade é isso, ou seja, é a mediação do saber de diferentes áreas para entender o objeto de pesquisa como algo único. Ou seja, da multiplicidade de visões e experiências se chega ao uno. Passa para mim. Nesse sentido, eu resgato lá a Ivani Fazenda, né, que trabalha muito com a questão da interdisciplinaridade. E ela fala que o importante na interdisciplinaridade é que o próprio projeto educacional da escola tenha isso como identidade. Porque esse projeto educacional, ele exerce um poder de atração como um campo magnético, fazendo com que os profissionais, a comunidade, entenda que essa é a ideologia da escola. É muito mais fácil fazer um projeto interdisciplinar quando a escola pensa assim, não de forma fragmentada, né? E até porque a gente está pensando daí numa formação plena do aluno, tá? E nessa questão da formação plena é que vem o caráter político que, como a Ivani Fazenda destaca, a prática interdisciplinar de saber é a face subjetiva da coletividade política dos sujeitos. Ou seja, por que eu quero ensinar o meu aluno? Né? Será que é só para ele ter um saber científico ou passar no vestibular? Não, quero formar um sujeito pleno, né, de conhecimento científico, mas, sobretudo, de saber agir na vida. Tá? Pode passar? E aí nós temos como o documento máximo norteador da educação hoje, a BNCC. Se eu buscar as 10 competências da BNCC, eu vou ver que cada uma delas vai falar da importância da interdisciplinaridade, né? Por exemplo, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar. Interdisciplinaridade. Vou lá para o 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética para as diversas práticas sociais. É interdisciplinaridade, tá? Eu não vou ler todos com vocês, eu creio que depois isso vai ser gravado e tal. Pode passar o outro. Veja no 3 ali, volte para mim. No 3, veja a importância que é a valorização das manifestações artístico-culturais, tá? Então, cada um deles vem resgatar essa questão, né, de trabalhar o lugar, fortalecer a importância da interdisciplinaridade, valorizar os sujeitos nas suas dificuldades ou não, tá? Passa para mim. Isso. Então, vejam,
Todas as competências da BNCC estão postas também para pensar o todo. Veja o último lá: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, todos eles, como nós falamos várias vezes aqui, é com esse propósito, né, de formar o sujeito pleno. Passa para mim? Tá. Com base nisso, né, nós, e pensando na questão do lugar, como eu falei, né, nós conseguimos realizar, concretizar nosso sonho de produzir um material didático, né? Esse material didático, ele está, todos os capítulos, né, ele começa com a habilidade da BNCC para ajudar o professor, mas a ideia é trazer conteúdos atualizados, né, e também fazer a transposição didática, porque o docente, muitas vezes, quando vai trabalhar no lugar, ele não tem informação, né, e aí ele pesquisa e está tudo dentro de artigo científico, ele não sabe daquela área e não sabe fazer a transposição didática. Só que eu vou dar uma dica para vocês logo mais, como a gente faz isso, tá? As atividades propostas aqui, ela não rompe por completo com a prática tradicional, né, que algumas escolas, elas seguem, mas principalmente busca trabalhar com a construção do conhecimento, com momentos de reflexões, críticas, trabalho de campo, exercício da criatividade, socialização do conhecimento, junto à família, colegas e comunidade. Esse grava muito, gente, isso vai estar como o pilar do nosso projeto sobre o lugar, tá? Propostas de atividades ou projetos interdisciplinaridades de cunho prático ou de campo. Vamos lá. E aí, eu trago para vocês o que eu entendo como as fases de um bom projeto interdisciplinar. A primeira delas é a sensibilização ou motivação. Então, eu penso que, primeiro, a gente tem que mostrar para o aluno a importância de nós estarmos trabalhando com aquela temática, indiferentemente do tema que nós vamos escolher, tá? No caso aqui, é a exploração sobre o lugar. Fazer a observação e diagnóstico do que esses alunos já sabem, né? O que eles são capazes de repente, até trazer de informações, como que é a forma de vida deles, então é importante isso. Aí se sugere aos alunos fazer uma pesquisa prévia sobre as informações daquele lugar onde se está, né? Onde vai ser estudado. Então, eu vou estudar o bairro, faço uma pesquisa prévia. O que eu sei do bairro? Quantas pessoas tem aqui? Quais as atividades que existem? Como que ele era no passado? Né? Existe organização de bairro ou não? Tá? Então, eu faço uma pesquisa prévia. Aí, eu vou para campo. Ou trago, né, pessoas para vir falar, tentar trazer o mais concreto possível. Veja que eu não estou fazendo de geografia, história, ciência, matemática ou português, tá? Nós estamos trabalhando o todo. Com essa hipotetização, se eu vou para... com essa possibilidade, quando eu vou a campo, eu posso criar hipóteses. O que eu vou ver, o que eu verei, né, nessa visita. E aí eu faço comparações entre o que eu tinha lá de pesquisa prévia e o que eu estou conseguindo ver, né? Entre o que eu conhecia e agora eu estou vendo, ou o que me contaram e agora estou vendo. Ou seja, eu trabalho o campo aguçando os sentidos da criança. Quando eu volto, eu faço uma análise a partir do quê? Da discussão do que foi percebido, dos registros que podem haver de forma escrita, ou fotográfica, ou pictórica, tá? E faço a sistematização do que foi aprendido. O professor, nesse momento, ele pode propor que o aluno escreva um relato, que montem cartazes sobre o projeto, que façam exposição de fotos, objetos, o que for. E, nesse sentido, a gente percebe o quê? Que o conhecimento se dá pela construção, pela socialização do que foi pesquisado e o que foi percebido, né? Então, é muito dialógico essa construção do conhecimento. E, da mesma forma, a gente pensa que a avaliação que conclui esse projeto, ela também pode seguir nesses passos, né?
sendo uma avaliação, uma autoavaliação de caráter, assim, um tanto formativa, né? Para a gente pensar o que foi visto, quais os pontos positivos, o que agregou, tá? Vou tentar acelerar um pouquinho. E aí, nos itens motivacionais, vamos ver se dá tempo, né? Eu pesquisei essa semana, gente, porque eu estou bastante afastada, embora eu tendo um colégio ali, né? O colégio de integração, mas é meu marido que dirige, minha filha que coordena, eu fico mais focada na universidade. Mas, daí eu fui pesquisar, né? O que eu posso motivar a criança para a questão do lugar? O que eu tenho aí na atualidade, né? Que é o nosso passado, né? Tem bastante coisa, mas e na atualidade? Daí eu vi o filme Moana, né? Que fala que seu lugar é aqui, traz características do lugar. A Moana, ela quer sair da ilha e tal, mas enfoca bastante coisa interessante. Eu não conheci o filme, eu fui assistir para ver. E essa música do Mundo Bita, né? Eu sabia muito da música Bom Dia, que fica, né, colada na cabeça da gente. E essa, Todos os Povos, eu achei o máximo para trabalhar o lugar. Eu não sei se a Viviane consegue mostrar aí para vocês, antes de a gente terminar a nossa fala, mas eu acho que ela é muito legal para a gente perceber as diferenças de população, diferença dos lugares. E aí, quando eu faço um projeto sobre o lugar, eu não preciso ficar só naquele lugar, eu faço o comparativo com outros lugares. Mundo Bita! Então, e aí, a partir dessa música, né, eu achei ela muito fofinha, porque ela traz aspectos físicos dos lugares diferentes, né, a forma física das pessoas, a questão do clima diferente, a cultura diferente, a questão da alimentação diferente, os pratos, né, e aí eu fiquei pensando, né? No meu livro também eu faço isso, sabe? Eu faço essa mistura. Então, eu trago sobre esporte, sobre artes, né? Daí, artes, eu trouxe as músicas do Silvestre, as obras de arte do Horst Schnepper e do Saulo Pfeiffer, né? Trouxe sobre o time operário, daí até o motivo do meu personagem do livro, né? Que ainda não tem nome, mas ele tem o caráter de tropeiro, né? Torcedor do Operário, então por isso que ele está de chinelo de dedo, né? E estudante, claro, né? Então, essa música também eu achei bastante legal e que dá para explorar um monte de coisa para os alunos e aí aguçar a vontade deles de querer estudar o lugar e, de repente, compará-lo com outros lugares, né? Na sequência, eu falo para vocês da importância também de atribuir valor para a representação e interpretação dos mapas mentais, né? E aí a minha orientadora agora do pós-doutorado, né, ela tem esse livro aqui e ela fala, né, da importância, e ela até narra numa de suas conversas, né, que, por exemplo, Foz do Iguaçu, eles fizeram uma experiência lá e pediu para as crianças desenhar o lugar. Então, imaginavam que eles iam desenhar, sei lá, turistas ou compras, e eles desenharam tiroteio, né, sobre o lugar deles. E aí eles explicaram que no bairro deles tinha muita violência. Então, vejam, a representação pictórica dos mapas mentais, elas trazem objetos com muito significado, e a partir disso a gente pode buscar das experiências que estão marcadas ali nesse desenho, né, todo o conteúdo, o arcabouço para eu trabalhar com eles. Além disso, né, esses conhecimentos históricos, científicos, matemáticos, porque todo lugar eu tenho questão matemática, eu posso medir as ruas, né, eu posso ver qual edificação é mais alta ou não, trabalhar com valor de edificação, vou trabalhar com a questão escrita, vou trabalhar com a questão científica da arborização, do meio ambiente. Então, são várias coisas que a gente vai continuando aí. Na sequência. Uma outra questão que as crianças adoram, não só as crianças, os adultos também, né? Até essa maquete foi feita por alunos da universidade, que eu trabalho em Tópicos 1,
tá? Com a questão da maquete. A maquete é uma coisa que os alunos adoram fazer. Por mais que eles não tenham habilidades artísticas, eles sempre querem reproduzir alguma coisa de forma pictórica ou de forma artística. Então, eu penso que essas diversidades de forma de explorar o lugar é muito oportuna. Pode ser através de um prato culinário, um teatro, uma exposição de fotos, música. Tá? Então, isso tudo, quem diz que isso não vai trazer conhecimento para a criança? Depois, né, eu posso fazer a avaliação dialógica ou escrita através do que eles conseguiram captar de tudo isso, tá? Na sequência, eu trago uma preocupação bastante grande, que é não esquecer de pensar nos alunos especiais, porque esses alunos especiais também podem abordar a questão do espaço, tá? Uma vez que eu falei que são 5 sentidos que a gente usa para aprender, o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar. Essa primeira foto que eu tenho nesse slide foi um trabalho que eu orientei, um TCC, sobre o uso de escala, né, com deficiente visual, e o aluno ensinou os estudantes a medir qual a distância do terminal de ônibus até a escola deles, através do quê? De blocos lógicos, porque era mais fácil. Na segunda foto, o aluno está explorando o mapa de Ponta Grossa, tátil, né, feito pelo colega Mário Lopes. Esse aluno, ele já foi utilizado num trabalho sobre o lugar, ensinando aos colegas como que ele se movimentava, mesmo sem enxergar. Ele ensinou os alunos a se mover quando não se tem a visão. Então, por que a criança não ensina? Não é só o professor que ensina, né? O aluno também. E aí nós temos que aproveitar justamente essas habilidades que eles têm, e aprendemos muito, de fato. E aí, não sei como, mas eu consegui tentar falar em tempo, né? O tempo está esgotando aqui. Eu sei que eu poderia falar muito, me coloco à disposição de quem quiser, né, que a gente trabalhe, que a gente discuta mais essa questão da interdisciplinaridade, dos projetos, da abordagem sobre o lugar, das questões culturais. E aí, o que eu coloco como considerações finais e jamais conclusivas, porque a cada dia a gente muda a nossa forma de pensar, assim como o mundo, né? A versatilidade do mundo informatizado não sustenta toda a complexidade da autonomia do saber fazer e tomada de atitudes para a resolução de problemas, principalmente o da real convivência com o outro. Por exemplo, o que mais se sente falta nesse momento, né? A gente fala muito do lugar também. Por quê? Nós estamos aqui tendo palestra, mas não é a mesma coisa. Nós não estamos no mesmo lugar, sentindo o abraço dos colegas, né? E tudo mais. A sala de aula, tem professores que estão dando excelentes aulas, mas as crianças percebem que não é a mesma coisa, porque falta o lugar, falta a convivência com o outro, falta aquela realidade espacializada que ele vivia, tá? Faça necessário resgatar a importância de se trabalhar o lugar e, sobretudo, colocar os sujeitos como protagonista do processo de construção do conhecimento. Então, nessa proposta, não é o professor que ensina de cima para baixo, mas vamos aprender juntos. Vamos pesquisar, vamos observar, vamos discutir e aí vamos construir. Tá? Fazendo uso de suas experiências e história de vida, chamar até mesmo os idosos para contar seus causos, né? Seus saberes não formalizados, mas que são importantes, e colocando os sujeitos na responsabilidade do seu agir sobre o espaço em que se vive, e também com o outro, né? O espaço da sala de aula deve ser também o território de percepção da diversidade sobre o pensar e o agir. Por que aquela pessoa, por exemplo, aquela menina que só gosta do shopping, por que ela pensa assim, né? O que de fato acontece ou aconteceu na vida dela? Então, as pessoas são diferentes porque cada um vive uma realidade. E só conhecendo que a gente vai poder estabelecer o respeito e também a construção da consciência cidadã. Conhecer o lugar do bairro é pensar,
poxa, como que eu posso mobilizar? Eu vejo ali problemas no meu bairro. Ah, mas é que o prefeito tem que resolver. Nem sempre, às vezes o prefeito nem está sabendo, né? Então, nós podemos fazer organizações de bairro, podemos conscientizar o outro numa palestra comunitária sobre a questão do destino do lixo, arborização e tudo mais. E, sobretudo, né, de suma importância para as crianças, desde a mais tenra idade, saber sobre o lugar e valorizá-lo. Tá? Então, nós podemos conhecer todos os cantos do mundo, mas precisamos, acima de tudo, conhecer o lugar em que a gente vive. E aí eu termino com instigando vocês, né? Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser conhecida. E no seu lugar, o que você desconhece? O que você pode ensinar sobre esse lugar? O que esses conhecimentos podem transformar nessa comunidade? Meu muito obrigada a todos. Me abro para os questionamentos em tempo. Muito bem, que maravilha, Adriana. Poxa, olha, Adriana, se alguém entrou nessa sala hoje pensando assim, hoje não sei se vou ficar, se vou participar, olha, a resposta que a gente teve aqui das pessoas na sala hoje, depois você pode ler, né? Eu já li aqui, até agradeço, bati o olho, assim, muitos comentários, agradeço a cada um pelo carinho. Muito. Olha, a tua fala não foi só uma fala rica de conhecimento, foi rica de vida, rica de experiência, da tua bagagem, do teu dinamismo. Então, eu gostaria, Adriana, antes, né, só de ler alguns comentários, não vou conseguir ler todos aqui, tá? Mas eu gostaria, por exemplo, de colocar o que a Leila disse para nós. Excelente, grande professora Adriana, uma fala rica em conhecimento, experiência, além de motivadora. Colocar o aluno como protagonista de sua aprendizagem, né? Depois aqui nós tivemos a Nilceia, como sempre, uma fala rica em conhecimentos. A Edna, excelente fala, professora Adriana, trazendo uma bagagem maravilhosa e de muito incentivo para todos nós. E por aí vai, né, Adriana? E por aí vai. Então, eu gostaria, assim, de colocar nesse momento a tua fala para nós, que estamos, Adriana, trabalhando na formação dos nossos alunos que estão aqui, em diferentes licenciaturas. Quando você traz, por exemplo, a tua experiência da proposição de projetos interdisciplinares, isso nos remete a pensar, né, a escola como um lugar, mas um lugar onde a gente estabelece essa rede de significados, não uma escola apenas como um lugar, como você bem colocou, de transmissão do saber, mas é um lugar de construção coletiva deste saber. E hoje, como você disse, cada vez mais a gente vê as crianças sentindo falta desse lugar. Então, a carga afetiva que você comentou no começo da tua fala é muito importante, né? Então, quero colocar primeiramente para a professora Viviane, a professora Luciana, se quiserem fazer algum comentário, antes da gente dar continuidade. Nossa, Adriana, eu acho que você teve a capacidade de juntar, eu até vou deixar aqui que eu quero fazer um comentário, de juntar dimensão humana, dimensão técnica, no sentido de conhecimento, e uma dimensão política de nos fazer enxergar esse lugar como um lugar também para agir. Então, daquilo que nós estudamos de uma didática, nessa tua fala, você trouxe uma dimensão crítica desse ensino, e que muitas vezes as pessoas acham que é uma utopia fazer a crítica, construir conhecimento, e do jeito como você trouxe, você mostra, sim, é possível, não é exaustivo, não é doloroso, e todo mundo sai ganhando. E na tua fala, quando você colocou esse esquema aqui para mim, olha, se tivesse só um slide, tivesse esse esquema, eu já estava contente já. Eu achei impressionante, se depois se me permitir, eu quero mostrar para as minhas alunas esse slide, porque normalmente as pessoas têm não é que as pessoas têm, é difícil conseguir explicar em palavras simples o que é cada um dos termos multi, pluri, inter e transdisciplinaridade. E particularmente quando você mostrou essa imagem aqui da maquete, eu pensei, né, nossa, mas como fazer um projeto interdisciplinar de forma prática, né? Me questionei, e se
o ponto fosse a maquete, né? Teria contribuições incríveis da geografia sobre esse lugar, contribuições fantásticas da história, pensando nessa catedral de Ponta Grossa, né? Qual é a história que existe dessa catedral? E aí a tua fala da história com a geografia, eu achei incrível, nunca tinha ouvido, achei fantástica. Teria contribuições da matemática, né? E essa ideia de que colaborativamente nós somos mais fortes, porque nós não vamos puxar cada um braço, uma perna do aluno para o nosso conhecimento, mas vamos trabalhar juntos. E eu acho que muitas vezes, só sair agora, muitas vezes é isso que falta, essa ideia de que juntos somos mais fortes. E eu até, olhando seus slides hoje à tarde, comentei com a Maísa, que nesses slides eu vi a noção da professora Ilma Veiga, da necessidade de um conceito de aula num sentido de um projeto colaborativo. E ela coloca o seguinte, que um projeto colaborativo de organização da aula é um projeto de ação imediata, e ele é mais dinâmico, porque nos remete para a reflexão da aula em nossa totalidade, no bojo da relação processo-produto. E é possível afirmar que a aula é uma construção histórica, que tem distintos significados, porque cada um está num lugar diferente, né, trazendo essa tua contribuição. E aí ela finaliza, né, o que acontece na aula é muito mais do que ordem de transmissão e recepção de informação. Não se trata de um processo de ida e volta de informações, porque a aula é um sistema complexo de significados, e a escola é muito mais do que só conteúdo. Ela é pessoas que precisam sair de lá plenas, nesse sentido que você usou, né? Elas precisam ser sujeitos que pensem, que não aceitem só, o prefeito não fez nada no meu bairro. E eu penso que trabalhando colaborativamente e interdisciplinarmente é que nós temos a melhor perspectiva, porque vamos parar de cada um disputar a sua disciplina para trabalhar num projeto de sociedade, mesmo do que nós acreditamos. Então, eu queria agradecer imensamente pela tua fala, e eu fiquei com uma curiosidade pessoal, antes de devolver para a Maísa. Esse teu livro tem disponível, tem para comprar, tem para você doar? Eu quero muito esse livro, muito. A princípio, eu coloquei ele na GGPEL, que é uma livraria próxima aqui, porque eu que arquei com as custas do livro, né? Ele foi publicado pela editora Texto e Contexto, aqui de Ponta Grossa, né? Mas ele foi feito lá no Rio Grande do Sul, e aí eu coloquei estou colocando também no shopping, né? Mas foi muito rápido, porque ele foi lançado esse ano. Então, eu fiz uma fala no final do ano, quando eu estava para concluí-lo, com alguns professores da rede pública e particular, eu enviei convites, né? Para ver o que eles achavam, para ponderar se alguma coisa precisava ser modificada, eu apresentei ele. E aí, então, ele foi para a publicação em janeiro, em fevereiro que ele saiu. E a única escola que eu sei que está usando é o Colégio Integração, né? Porque eu acabei presenteando os alunos, né? Não tinha legal. Não tinha Nossa, que legal! Eu fiquei muito interessada, muito. E aí os alunos trabalham com material didático que eles... E mais esse, né? Que esse já traz o enfoque mais específico sobre o lugar. E tem vários direcionamentos. Por exemplo, culinária, eu levo a receita da Quirera, né? Que lá no norte do Paraná, onde minha família mora, eles não conhecem a Quirera. Quando vem para cá, que eles falam, nossa, que diferente! E aí eu dou todo, né, o encaminhamento no sentido de tomar cuidado, de ver com a cozinheira, mas de repente está propiciando alguma coisa. Eu penso que isso é bem legal também, né? Legal. Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo. Obrigada, Adriana. Obrigada. Adriana, tem aqui alguns comentários, né? O Paulo Vitor coloca dizendo que foi excelente a tua contribuição, tuas reflexões. E depois ele faz um comentário, uma pergunta, ele diz assim, professora, como quebrar as barreiras e os tabus que existem na geografia no dia a dia, nesta pandemia? De que forma podemos fazer isso, né? Não sei se você quer comentar, Adriana, alguma coisa do Paulo Vitor para nós. Então, vou verificar aqui algumas coisas, eu não sei se essa também responde à fala dele, né?
Tá. Então, veja bem, a gente trabalhar com espacialidade, né, no momento em que a gente está totalmente isolado, é uma coisa que parece assim, nossa, como eu vou fazer isso, né, muito complicado. Primeiro lugar, é mais fácil trabalhar, porque a criança, por exemplo, ela pode trabalhar o lugar da casa, a rua, geralmente o lugar, se for um lugar de vivência, eu tenho como retomar da memória. Os lugares distantes, eu vou ter que fazer o uso de imagens, né? Eu vou ter que fazer o uso de imagens, de fotos. E aí, pensem vocês, eu sou professora de prática de campo na geografia também. Como que eu vou fazer prática de campo, né? Aqui através dessa tela. Então, ultimamente, eu estou pesquisando museus, lugares que mostram em 3D, em 360 graus, né? Ou seja, a gente está tendo que se reinventar, né? O fato é que eu preciso ver, na geografia eu preciso ver também, para depois eu tecer minhas reflexões. É lógico que não é só o ver, né? Eu tenho que fazer as colocações, as análises, mas nesse momento a gente não tem outra forma senão buscar esses recursos. Essa maquete que eu coloquei da menininha com a sala de aula é uma aluninha do primeiro, segundo ano, se eu não estou enganada, né? Então, a professora trabalhou com o espaço da sala de aula e pediu para que fizessem maquetes. Ao mesmo tempo, eu tenho ali alguns desenhos lá no início, que eu trouxe para vocês, que os alunos fizeram nesse período. Então, o professor pediu para que ele registrasse de forma pictórica como que ele vê o espaço. E isso é interessante, porque na minha época, quando eu era aluna, né, eu até fui fazer geografia por causa dessa professora, porque ela era perfeccionista, o quadro dela era maravilhoso, eu ainda tento imitá-la, né, o meu quadro, assim, é colorido, é bonito, mas ela tinha uma coisa que isso eu deixei, né? Ela era muito tradicional e rigorosa nesse sentido. E eu até ajudava ela a tomar, por exemplo, países e capitais do mundo inteiro, eu sabia decor. Hoje isso não me faz falta mais. Mapa, se a bolinha da capital não tivesse no lugar, rasgava-se o mapa e fazia de novo, né? E hoje a gente já percebe que não, né? Que o mapa pictórico que a criança faz de forma mental tem até mais valor do que esse que é só colado, né? Uma folha em cima do mapa pronto, porque ela construiu, ela visualizou, ela compreendeu, né? À medida que esse aluno vai crescendo, é lógico, uma vez que ele vai para os ramos mais técnicos, ele pode, de posse do conhecimento, ir partindo, até num campo, né? Eu posso fazer uso de GPS, eu posso mostrar para as crianças coordenadas, só que esse conhecimento mais técnico, ele vem depois, e ele vem sendo construído. Agora, se eu não tiver uma base, ele fica manco. A Cimiele, naquela palestra que eu falei para vocês, ela falava assim, o que adianta eu ensinar a escala na graduação, da forma científica exigida dele, se ele não sabe de onde partiu a escala? Se ele não entende que a escala representa quantas vezes esse espaço foi reduzido para chegar no mapa. Então, eu tenho que voltar lá na etapa zero para construir com ele esse raciocínio, daí ele vai embora. Sei, muito bem. Muito bem, Adriana, eu acho que para o Paulo Vitor aqui, a tua explanação está excelente, ele não comentou mais nada aqui para nós, Adriana, mas eu acho que sim. Olha, Adriana, o número de comentários aqui, né, é gratidão enorme pela tua partilha conosco nessa noite. A tua filha também estava respondendo aqui no chat, colocando... Ah, sim. Uhum. Ela sabe melhor pelos alunos, trabalho dos alunos também, porque ela que fica no colégio, né, como coordenadora, eu passo lá, geralmente, para almoçar com o pessoal, para dar uma espiada nos meus alunos especiais, que eu adoro fazer pesquisa com eles, né, e falar com o pessoal, mas é eles que desenvolvem. Então, e a tua filha até comentou aqui que se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário depois, também ela pode, né, encaminhar para você também, né? Muito bem, pessoal. Agora já são 8h12, nós temos que encerrar o nosso encontro, né? É uma pena, né, Viviane e Luciana, que tenhamos que encerrar, mas queremos, assim, muito agradecer a tua presença aqui conosco, Adriana. Eu até gostaria de perguntar, mas agora a gente não tem tempo, que você comentasse um pouco também sobre a tua trajetória
na tua carreira profissional, né? Todo esse teu percurso de formação, você tem outros cursos de graduação, quais são os cursos que você é graduada? Em Direito, sou bacharel em Direito, mas nem tirei carteirinha da ordem, porque eu fui aprender por necessidade do ser humano, né? Tá. Mas a minha área é licenciatura em Geografia e agora Pedagogia, né? Que eu Pedagogia. Então, é o terceiro curso de graduação. É. Muito bem. Daí, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso. Muito bem, que maravilha, pessoal. Então, Adriana, eu acho que agora a gente vai ter que se despedir, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Quero agradecer a todos pela participação, né? Adriana, você está sempre convidada para estar aqui conosco, tá? Para a gente poder participar de outros projetos, como a Viviane já comentou com você no início. Nós temos o projeto de extensão, que é coordenado pela professora Denise Zanon, agora está em coordenação pela professora Graciete Góes, porque a professora Denise está afastada para concluir o doutorado dela, mas é um projeto de extensão da didática nas licenciaturas. Então, nós temos todo esse diálogo, né, da didática e com as didáticas. Então, você sempre é nossa convidada para estar conosco. Com certeza. Né? Viviane, quer dar uma boa noite? Não, eu só vou deixar o convite para a próxima semana, né? Então, na semana que vem, a nossa conversa é com a matemática. Então, o tema é Educação Matemática Crítica na Formação da Cidadania em Tempos de Pandemia. Então, quem vai estar conosco é o professor André Lemes, do Departamento de Matemática, e a nossa colega de departamento, a professora Fátima. Então, já fica a questão da cidadania, de lugar, de criticidade, continua, a conversa volta. Assim como na música da Giana, vamos continuar a conversa. Então, gratidão, Adriana, conte conosco para o que precisar sempre, sempre, sempre. Obrigada, professora Luciana. Posso me despedir? Luciana, fale, depois eu gostaria de me despedir. Tá, joia. Eu só agradecer pela oportunidade de ouvir a professora Adriana e comentar que eu fiquei muito instigada e com vontade de trabalhar geografia, porque eu trabalho na escola, né, com a disciplina, então veio vindo muitas ideias e fez repensar sobre o meu trabalho. E então foi excelente a nossa noite de hoje. Muito obrigada, professora, e fiquei muito, muito feliz de ouvi-la, né? Como eu coloquei ali no chat, vontade de ser tua aluna novamente. Quem sabe, né? De repente eu entre numa pós-graduação, aí vamos continuar, ou nos projetos de extensão também, né? E somos colegas, mais do que professor e aluna, agora somos colegas e continuamos uma aprendendo com a outra, tá? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a vocês, o DPED, é uma alegria muito grande revê-las, né, e me senti muito à vontade com vocês, me senti em casa, mesmo sendo de outro departamento, tá? Uma alegria enorme rever meus alunos hoje formados, ver aqui meus alunos que estão ingressando no curso e já interessados em participar dos eventos, ver professores do colégio, professores colegas aqui, a minha grande amiga de Apucarana, que eu falei lá, a Leila e o seu esposo Valmir, ambos professores, né, estando aqui prestigiando e participando, e até pessoas da FTD, pessoal, eu divulguei lá com a FTD, que é uma empresa que está sempre discutindo, e eu participo do evento deles, encontrei algumas das pessoas que trabalham com a parte de ensino e eles estão presentes, né? A nossa amiga da Criativa Uniformes, é tanta gente que eu gostaria de dar um beijo, um abraço enorme em cada um e fica aqui o meu carinho, minha gratidão a todos. Me coloco à disposição no que precisarem e as professoras que quiserem trabalhar com o município de Ponta Grossa ou outro município, principalmente se for dos Campos Gerais, pode entrar em contato comigo que a gente tenta aí pensar no nosso projeto de extensão. Muito bem. Muito obrigada, então, Adriana. Um grande abraço para você. Obrigada a todos que estiveram conosco, tá? E que essa semana seja uma semana feliz, leve, produtiva para todos nós e que semana que vem a gente possa se reencontrar de novo aqui, pessoal. Boa noite a todos, então. Muito obrigada. Tchau, Adriana. Obrigada, pessoal. Parabéns pelo evento. Obrigada a você. Obrigada.